Chegamos ao capítulo 8 do livro Vencendo o Dia Mau. No tópico de hoje, Preparando para vencer o dia mau. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Efésios capítulo 6, versículo 13. O que significa esse dia mau? Alguns dizem que é a vida inteira do cristão. Jacó, já à beira da morte, lamentou: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Gênesis, capítulo 47, versículo 9. Cristo advertiu os discípulos: no mundo tereis aflições. João, capítulo 16, versículo 33. Mas este sofrimento generalizado é a porção de qualquer pessoa. Afinal, todos nós somos herdeiros das consequências do pecado. Contudo, no texto citado, o apóstolo Paulo está indicando algo bem mais específico. É um dia que se distingue de todos os demais. Ele traz uma novidade, algo que os outros dias não apresentam: males como desastres naturais, uma enchente destruindo a propriedade, desastres materiais, a casa sendo assaltada, desastres físicos, uma doença terminal, desastre final, a chegada do último inimigo, a morte vem para ceifar mais uma vida. Seja qual for a natureza específica deste momento, ele poderá ser suavizado com um devido preparo. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, permanecer inabaláveis no dia mau. Efésios 6:13. Deus já providenciou os recursos necessários para que sejamos mais que vencedores no dia mau. Vamos observar algumas características da visitação desse dia especial. 1. O dia mau é inescrupuloso. O dia mau não tem pena da sua vítima. Seja qual for a natureza desse mal, ele vem para desorientar e machucar. Não leva em conta os sentimentos de ninguém. O dia em si não é pecado. Ou seja, a pessoa que recebe esta visitação não se torna culpada de pecado. O pecado é sempre a transgressão da lei de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 4. O dia mau é algo que vem sobre nós involuntariamente e sem a nossa participação. Também devemos lembrar que esse dia mau, normalmente, não vem por causa de um pecado específico que estamos abrigando em nossa vida. Entendemos que, para o cristão, o dia mau vem com a soberana permissão de Deus e é por isso que Ele está presente conosco nestas aflições. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23, verso 4. Muitas vezes esse dia mau é permitido para provocar uma manifestação da sinceridade da nossa fé. Nós vamos permanecer fiéis no meio da tribulação e glorificaremos a Deus? Ou negaremos a fé a fim de nos livrarmos da aflição? Lembremos-nos de Jó. Esse dia mau é permitido para nos fazer lembrar que este mundo é assim mesmo e, portanto, impróprio para a construção de esperanças permanentes. Abraão, sentindo a sua vulnerabilidade, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus, capítulo 11, versículo 10. De forma semelhante, sentindo a nossa insegurança,
devemos buscar refúgio sob as asas do Deus poderoso, o Deus que envia o seu auxílio. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Salmos 57, verso 3. 2. O dia mau é inevitável. Uma outra característica a ser abordada é que o dia mau é inevitável. Isto é, há de chegar, independente do nosso estado espiritual. Em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8, está escrito: Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja. A morte é um temido exemplo de dia mau. Com o nosso nascimento, ela já foi anunciada, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disto, o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Devemos ter consciência da imutabilidade das determinações de Deus, porque Ele mesmo já se pronunciou. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Isaías, capítulo 46, versículo 11. Quando a ordem da morte é emitida, não há como resistir. Temos de ir. O dia mau é inexcusável. O dia mau é também inexcusável, isto é, não há desculpas para justificar a nossa falta de preparo. Já fomos advertidos, haverá dias maus para cada pessoa. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Podemos meditar sobre esta necessidade em termos de dever e prudência. O nosso próprio dever. A Bíblia ensina: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Provérbios, capítulo 14, versículo 8. Sabemos que dias maus nos aguardam, portanto, devemos estar preparados. A boa providência de Deus nos oferece inúmeras oportunidades para ficarmos prevenidos contra estas visitações negativas, e oportunidades são dadas a fim de serem aproveitadas. O apóstolo Paulo exclamou: Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus, capítulo 2, versículo 3. À luz da prudência. Eis a voz das Escrituras. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Este preparo para o dia mau é uma questão de prioridade. Devemos sentir uma urgência na exortação do apóstolo Paulo. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. É muito difícil e até impossível se vestir em pleno dia mau. Achando-se nu, permanecerá nu e desabrigado. Não sabemos a hora da chegada desta aflição, porém, sabemos que ela há de chegar. Portanto, devemos ser prudentes e nos preparar para aquele dia. O choro de remorso por causa de oportunidades desperdiçadas não traz nenhum auxílio e nem consolo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. A própria experiência pessoal deve nos ensinar que estamos expostos a todo tipo de mal. Contudo, apesar das duras evidências da realidade deste dia temível, percebemos que poucos se preparam. Evidentemente, é mais cômodo adiar qualquer decisão ou esconder-se atrás de formas de mentiras, tais como:
Este dia não existe. É só para nos amedrontar. Talvez esse dia possa chegar, mas é reservado somente para os idosos. Eu ainda sou muito jovem, não vou me preocupar com estes assuntos por enquanto. Este dia mau é o castigo de Deus para pecadores, mas eu sou crente, protegido contra tais adversidades. Por isso não preciso me incomodar com tais coisas negativas. O que devemos fazer para estarmos devidamente preparados? É necessário desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e firmarmos todas as nossas esperanças em Jesus Cristo, porque Ele é a armadura de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. O dia mau vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 e 3. Mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos, capítulo 13, versículo 14.